Olá, meus irmãos, meus amigos aqui do canal, que a paz do Senhor esteja com você na sua jornada, na sua caminhada de fé. Graças a Deus por mais uma oportunidade que nós estamos aqui tendo para compartilhar a palavra de Deus. Este canal é um canal de bênção. Aqui você tem história, teologia, exposição da palavra do Senhor, teologia em todos os sentidos, e é bênção de Deus. Não sei se você está chegando agora pela primeira vez, mas se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário e diga de que cidade você está assistindo as ministrações. Nós estamos aqui com essa jornada pelas cartas apostólicas de Paulo. E nós terminamos de estudar Filipenses e hoje vai aqui o resumo da primeira lição da carta aos Colossenses. Da revista é a lição de número 5. Vamos aí a mais um resumo, vai ser uma grande bênção, muita mensagem, muito crescimento espiritual. Os objetivos da lição são esses aqui, renovar a convicção de que Jesus é Deus, declarar que só Jesus é o Senhor da igreja e celebrar a reconciliação garantida para os que creem em Jesus. Esses são os objetivos da lição. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O texto áureo é esse, a verdade prática. Jesus é a resposta para todas as dúvidas e necessidades. O tema, o assunto da lição, a primazia de Cristo sobre todas as coisas. Eu aconselharia você, antes de assistir este vídeo, desta primeira lição da carta de Paulo aos Colossenses, você desse uma olhada no vídeo que trata sobre as chaves para se entender Colossenses. Está aí no canal o vídeo. É interessante assistir porque ele traz algumas curiosidades, alguns fundamentos, o contexto, na verdade, histórico da carta aos Colossenses. Então, esses subsídios, eles são muito importantes para nos auxiliar no entendimento que a gente vai ter sobre as declarações, a exposição que o apóstolo Paulo faz aos irmãos da igreja de Colossos, tá? Mas para a abertura da aula, vai aqui a título de sugestão, você pode fazer uma reflexão com seus alunos sobre a igreja e a perfeição. Olha que tema importante, a igreja e a perfeição. O cristão e a perfeição. Por que a gente pede para fazer essa reflexão? Porque no decorrer da exposição, você vai se deparar com algumas coisas aqui que tem uma relação com essa questão da perfeição, da vida prática do cristão. O que ele é, suas características, os altos e baixos, vamos dizer assim, da vida de uma pessoa que é um peregrino que está caminhando a jornada da fé. Por que essa reflexão? Porque a igreja, a perfeição, ela é um ideal, digamos assim. No momento que você inicia a sua carreira cristã, após ser recebido na família de Deus,
pelo processo da adoção, você inicia essa caminhada, você tem um propósito, um alvo. Qual seria o ideal, o propósito dessa caminhada cristã? A perfeição. A perfeição, só que, de fato, a perfeição plena, nós, enquanto cristãos, jamais alcançaremos nesta vida terrena. Nenhum cristão, por mais pleno que ele seja, por mais maduro que ele seja, por mais que ele tenha alcançado uma alta performance espiritual, como Paulo alcançou, nenhum cristão será perfeito em toda a expressão da palavra. Mas ele tem que perseguir esse objetivo. E perseguir a perfeição, buscar a perfeição, significa, na prática, nós, enquanto cristãos, procurarmos durante essa jornada, a cada dia, nos parecermos com Cristo. Nos parecermos com Ele. Esse é o propósito da vida cristã. Quando Paulo, ele escreve sua carta aos Gálatas, ele fala que não desistiria dos irmãos Gálatas, né? Mas que ele trabalharia por eles, continuaria se esforçando por eles, e Paulo tinha um propósito. Até quando ele trabalharia pelos Gálatas? Até que o caráter de Cristo realmente pudesse ser gerado naqueles irmãos, daquelas comunidades ali da Galácia. Certo? Então a perfeição é neste sentido. Eu até me referi aqui num dos momentos anteriores aí das exposições do irmão que procurava a igreja perfeita. Ele ia sair de uma certa comunidade cristã e porque ele estava andando atrás da igreja perfeita e o pastor disse a ele que continuasse procurando, mas que o dia que achasse, fizesse o favor de não entrar nessa igreja. Ele, assustado, perguntou por quê, e o pastor explicou: não, você não deve entrar na igreja perfeita quando você encontrar, porque você vai estragar essa igreja, porque você é imperfeito. A hora que você botar os seus pés lá, ela deixará de ser perfeita em virtude da sua presença. É um negócio forte, mas é uma realidade espiritual que todos nós devemos tomar conhecimento. Tá certo? Então, a igreja do Senhor, ela é verdadeiramente uma nação santa, um povo adquirido, ela é propriedade de Deus. Nós somos nascidos de novo, espirituais, filhos de Deus, herdeiros, todas essas qualidades e qualificações. Mas possuímos ainda a velha natureza. E a glorificação plena da igreja, ela só vai acontecer no dia do arrebatamento, quando o que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. É interessante notar, fazendo aqui um paralelo, que quando João ele recebe as visões do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a Ásia Menor era uma porção que pertencia ao Império Romano, e ali estavam situadas 7 comunidades, que você conhece muito bem. Jesus revela a João e ele escreve, e essas cartas são endereçadas a essas igrejas. E uma coisa impressionante, quando você estuda essas igrejas, você percebe isso aqui, olha. Dessas 7 igrejas, 2 delas receberam apenas elogios de Jesus, nenhum puxão de orelha. As igrejas de Esmirna e Filadélfia. 4 delas receberam elogios e puxão de orelha. São elas Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Tá certo? E uma dessas igrejas, só uma, entendeu? Recebeu apenas puxão de orelha, só repreensão, que foi a igreja de Laodiceia.
É muito impressionante isso. Então, quando Jesus olha para essas 7 comunidades, essas sete igrejas, né? Ele olha para Éfeso, ele diz que Éfeso guardou a doutrina, mas negou, né? Perdeu o seu primeiro amor. Ele olha para Esmirna e diz assim, que se considerava pobre, entendeu? E diz assim, olha, você é rica. Ele olha para Pérgamo e diz que lá havia crentes mundanos e crentes dispostos a dar a sua vida pela fé que professavam. Ele olha para Tiatira e diz assim, olha, você é trabalhadora, esforçada na obra, mas há um grupo aí que tolera Jezabel, a prostituição e as coisas correlatas, né? Ele olha para Laodiceia, que se achava rica, e diz assim, olha, você é pobre, nu e miserável. Ele olha para Sarde, que pensava que era uma igreja viva, avivada, e diz assim, olha, você está morta. Ele olha para Filadélfia e diz assim, olha, você tem pouca força, mas eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Então, resumindo e fechando aqui, quando você lê essas cartas, você percebe que dentro de todas essas igrejas existia algum tipo de problema, alguma fragilidade, vamos dizer assim. E também existiam coisas boas e que identificavam essa igreja como uma igreja que caminhava na fé. Isso é um retrato de qualquer comunidade hoje nos nossos dias e ao longo do tempo, né? Aí na igreja, na congregação, onde você congrega, não importa em que lugar do Brasil você esteja, é só você olhar para dentro da congregação onde você congrega, você vai perceber que aí existe um povo que louva, que serve ao Senhor, que honra, que tem testemunho, que realmente representa a igreja do arrebatamento. Mas vai também perceber que tem coisas que precisam ser colocadas no lugar. Isso é uma realidade. Então, essa perfeição que o irmão procurava, ela não existe em toda a expressão da palavra na vida terrena. Então, quando nós formos expor a lição, você vai entender em algum momento que a igreja dos Colossos, ela não era diferente nesse sentido. Ela era uma igreja abençoada, mas Paulo, que recebe informações dessa igreja através de Epáfras, ele percebe que ali tinha bênção, tá entendendo? Mas tinha também coisas que precisavam ser corrigidas, disciplinadas, e exortações eram necessárias. Uma realidade para todas as igrejas. Dito isso, feita essa pequena reflexão, nós vamos à lição propriamente dita. Introdução. Colossenses é um profundo tratado de cristologia. Olha que coisa importante. Quando nós estudamos Efésios, nós percebemos que a carta de Paulo aos Efésios é um tratado de eclesiologia. Ou seja, o foco de Paulo em Efésios é a igreja, certo? Discorrendo sobre a igreja nos seus mais variados aspectos. Igreja, esse corpo místico de Cristo, resultante do sacrifício da cruz. Judeus, gentios, gregos, todos unidos na cruz de Cristo, formando essa comunidade interracial que é a igreja. Não denominação religiosa, igreja. Não confunda, certo? Aqui em Colossenses, Paulo, ele foca não na igreja propriamente dita, mas ele foca na cabeça da igreja, ou seja, em Cristo. Então, quando você lê Colossenses, você percebe que você está diante de um verdadeiro tratado de cristologia, que é a parte da teologia sistemática, que se preocupa em estudar,
a doutrina de Cristo, seus nomes, sua obra, seus atributos, tudo aquilo que se refere a Cristo é cristologia. E Colossenses tem vasto material para enriquecer o conhecimento de quem quer saber sobre a pessoa do Filho de Deus. E é isso que Paulo vai fazer na sua carta à igreja dos Colossenses, ok? O tópico de número 1 é introdução aos Colossenses, é o primeiro tópico. O item 1 diz assim, olha, autor, data e local. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Tá? Então, Paulo é o autor da carta de Colossenses. Ele mesmo se coloca aqui, você percebe, ele é o autor da carta. Ela foi escrita entre o ano 61 e 63 depois de Cristo. Tá? Foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Você sabe que existe entre as cartas de Paulo as chamadas cartas da prisão, que são Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Então hoje nós vamos começar a estudar aí Colossenses, uma das cartas da prisão, dessa primeira prisão que Paulo enfrentou em Roma, certo? Durou 2 anos. Os destinatários dessa carta, quem são? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Certo? Então aqui nós temos que analisar o seguinte, a cidade de Colossos, né? É importante isso. Ela ficava, Colossos era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a capital da província da Ásia, certo? E Colossos fazia parte desse conglomerado geográfico. Tá? Na verdade, Colossos fazia parte de um triângulo geográfico no vale do rio Lico. Era um triângulo ali. Por quê? Porque 3 cidades importantes ficavam ali, se cruzando ali nessa parte. A cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, tá certo? Então tinham ali essas 3 igrejas, essas 3 cidades, aliás, a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis. 3 importantes cidades. E Colossos era uma delas, e havia ali essa comunidade que recebeu essa carta de Paulo. Agora, a igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Isso é um dado importante, porque sempre Paulo escrevia cartas a comunidades que, de alguma forma, nasceram, não é, diretamente da sua obra, do seu trabalho missionário. A igreja dos Colossenses, ela não foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras, um discípulo convertido por meio do ministério de Paulo, quando Paulo pregou durante 3 anos em Éfeso. Então, Paulo chega em Éfeso, ele passa 3 anos ali e estabelece a igreja, e Éfeso vira essa base missionária. Tá? Então, esse Epáfras, ele teria conhecido o Evangelho da Graça, alcançado pelo Evangelho, pelo ministério de Paulo. De alguma forma, ele era um discípulo do apóstolo. E esse Epáfras foi quem estabeleceu essa igreja na cidade de Colossos, de onde ele era originário. Então, ele vai para ali e estabelece a igreja ali. Paulo nunca visitou essa igreja e ele não conhecia esses irmãos, né? A igreja de Colossos era pequena, mas recebeu uma carta que figura entre as mais importantes do Novo Testamento, certo? Por quê? Porque ela traz material, bastante material, a respeito da cristologia. Então você nota que uma comunidade pequena,
que não era uma das mais importantes da época, em termos de representatividade, tamanho, desenvolvimento, mas ela recebe uma das cartas mais profundas e mais importantes do Antigo Testamento. Qual é a aplicação disso? Tem uma aplicação aqui. Em termos de necessidades espirituais e doutrinárias, não existe diferença entre comunidades grandes e pequenas. Uma grande igreja não se mede pelo número de membros que ela tem. Qualquer número de pessoas reunidas sob o fundamento da graça e da fé é uma igreja aos olhares de Deus. Então esse negócio que a gente fala, né? Uma grande igreja, uma pequena igreja, uma grande comunidade, uma pequena comunidade, uma média comunidade, são uma linguagem humana. É a nossa forma de nos referir ao aspecto, digamos assim, humano dessas igrejas, né? Se ela tem 3.000 membros, é uma igreja grande, a gente usa essa linguagem. Mas diante de Deus, isso não tem nenhum sentido. Porque aos olhares de Deus, quando ele olha para a igreja, qualquer grupo de pessoas, não importa o tamanho, né, que se reúne sob o manto da fé cristã, ali, diante de Deus, ali está uma igreja. Tão valiosa, tão importante quanto uma comunidade de 50.000 pessoas. Então, diante de Deus, não existe nenhuma diferença entre a congregação que você congrega, que ela tem 150 pessoas dentro, por exemplo, com a Igreja Assembleia de Deus em Seul, por exemplo. Tem mais de 1 milhão de membros. Existe alguma diferença entre uma igreja de 1 milhão de membros que está em Seul e uma igreja menor que está em qualquer lugar do Brasil? Não. Existe diferença na nossa visão, mas na ótica divina, ali está uma igreja. O valor, o mesmo. Por quê? Porque o preço foi o mesmo. O sangue de Cristo Jesus. Certo? Então isso é muito importante. O item de número 3 trata sobre a heresia colossense. Isso aqui é muito importante. Vamos ler o texto. Se é que permanecer na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que Paulo está falando aos colossenses desta forma, usando esta linguagem? Ele tem um propósito aqui. Quando você assistiu o vídeo sobre as chaves para entender Colossenses, você vai perceber que tem bastante informação lá que facilita o seu entendimento. E aqui já vai um exemplo, né? As informações de Epáfras a Paulo sobre a comunidade cristã em Colossos. Como é que nasce a carta aos Colossenses? Epáfras, que foi o seu fundador, que estabeleceu ali aquela comunidade, ele vai a Roma e ele se encontra com Paulo. E nesse diálogo com o apóstolo, ele fala, ele presta várias informações a Paulo sobre a comunidade cristã dos Colossenses. E ele fala das coisas positivas e ele fala das coisas negativas. Isso vai aparecer na linguagem que Paulo usa ao escrever uma carta para essa comunidade, no sentido de contribuir com o seu crescimento e maturidade espiritual. Então, o que você tinha em Colossos, que era incômodo do ponto de vista doutrinário, teológico? O que tinha ali de incômodo? Tinha algumas coisas, mas principalmente o sincretismo religioso em Colossos, que era temperado por uma heresia, por uma doutrina chamada gnosticismo. Então, lá no vídeo sobre as chaves para entender Colossos, tem algumas notas sobre o gnosticismo, que foi uma crença filosófico-religiosa,
que perturbou a igreja por muito tempo. Existe muito material acerca disso. Tá? Então, o que era o gnosticismo? Conhecimento secreto, gnose, como meio de salvação. E aí já começa o problema. Essas pessoas, elas acreditavam algumas coisas, além da fé em Cristo, elas acreditavam em algumas coisas que, segundo elas, tinham influência na relação delas com a divindade. Tá certo? Coisas do tipo assim, olha, dualismo, dos deuses. Os gnósticos, eles acreditavam que existiam pelo menos dois deuses. Um Deus bom, criador e sustentador do mundo espiritual, tá? E um Deus ruim, criador do mundo material. Isso era uma crença gnóstica. Você já pode perceber, qualquer cristão, entendeu? Leigo, por mais que ele não tenha um conhecimento amplo de teologia, mas se ele já conhece a Bíblia, a palavra de Deus, se ele lê e se alimenta, isso já soa estranho aos seus ouvidos, que é uma doutrina herética. Por que herética? Porque ela se opõe à verdade bíblica, canônica, apostólica, sobre essa temática do Criador, de Deus e de tudo. Então essa era uma crença gnóstica. Jesus era um mestre que trazia conhecimento para a libertação da alma, diziam os gnósticos. Sua encarnação era negada. Os gnósticos, eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Isso era uma piada para eles, Eles não acreditavam. Por uma razão muito simples, Porque os gnósticos, eles tinham uma crença, de que esse mundo aqui, material, ele era mau. É por isso que existiu eles acreditavam na existência de um Deus ruim que organizou isso tudo aqui, as coisas ruins. Então, o corpo físico, tudo que era material, era mal. A alma estava aprisionada no corpo. O gnosticismo sustentava de alguma forma isso. Então, eles não acreditavam que um Deus bom pudesse encarnar. Então, era muito difícil para eles aceitarem a doutrina, a teologia de João, quando ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Lá embaixo ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso era uma agressão aos ouvidos de um grego, de um gnóstico, certo? Um ser divino bom jamais se tornaria, se manifestaria numa condição humana. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Entendeu? Ele se fez carne e habitou entre nós. E Paulo se refere na carta isso aí, humilhou-se a si mesmo, tornou a forma de homem, foi fiel até a morte, morte de cruz. Os gnósticos não acreditavam nisso. Então você vai perceber que Paulo, ele vai fortalecer na cabeça dos colossenses a crença na cristologia. Que Cristo era muito mais do que aquilo que os gnósticos andavam semeando por ali. Tá certo? Eles acreditavam, os gnósticos, em poderes angelicais e adoravam, entendeu? Essas entidades. Quase que assim uma espécie de uma crença em adoração de anjos, seres angelicais que eles se falavam, que viam, que apareceram em visões, esse tipo de coisa. Cristo era mais um que eles adoravam. Então, alguns cristãos colossenses, eles praticavam um aspecto do sincretismo religioso.
Eles aceitaram a Cristo, a fé, o evangelho da graça, mas muitos deles não tinham se desvinculado dessa questão anterior de acreditar, entendeu? Em seres angelicais, como entidades que estavam tendo influência na vida deles, no relacionamento com a divindade. E Paulo vai combater isso aí. Você está entendendo? É a questão do evangelho Jesus e mais alguma coisa. Muito parecido com o evangelho defendido pelos judaizantes, que também andavam por lá, por essas comunidades. Não só na Galácia, mas em outros lugares, que pregavam que o evangelho da cruz, da graça, não era suficiente, que tinha que ter alguns acessórios, como a circuncisão e outras coisas mais, já debatidos aqui em lições anteriores. Isso é que estava acontecendo em Colossos, certo? Eles não criam em Jesus como cabeça de toda a criação. Jesus era mais um para eles, mais uma entidade espiritual. Muito grave, tá? Para eles, Deus se relacionava com a sua criação através de vários mediadores. Cristo era um deles. Olha que coisa interessante. Olha o choque da crença gnóstica com a doutrina apostólica. Está entendendo? Enquanto a doutrina apostólica diz que só existe um único mediador entre Deus e o homem, que é Cristo, no que se refere à salvação, o gnosticismo pregava que Deus se relacionava sim com a sua criação, mas não apenas através de um mediador, mas de vários, e que Cristo era um deles, mais ou menos isso aqui. Então, irmãos, era essa heresia que predominava ali em Colossos. Paulo foi irônico com os gnósticos que diziam ter visões. Tomás de Aquino, ele fala alguma coisa sobre visão. Tá? E aqui nós queremos trazer essa nota para não parecer que nós aqui estamos nos manifestando contra visão na igreja, no mundo cristão, principalmente no nosso pentecostal. Nós cremos em visões. Nós, pentecostais, assembleianos, ou outras agremiações religiosas pentecostais, nós acreditamos que Deus ele pode mostrar coisas do mundo espiritual através de visões aos seus filhos. A gente trata isso como uma manifestação espiritual. E isso você encontra no Novo Testamento abundantemente, não é? Mas isso tem um limite, que o problema, e isso tem causado muitos problemas no meio religioso, cristão, pentecostal, porque não existe visões que venham como fundamento de fé, para mudar as coisas. Olha, a Bíblia diz assim, 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 Paulo falou isso, assim, 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 João escreveu isso, assim, assim, mas eu recebi uma visão agora e Deus me deu a verdadeira revelação. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Então, Tomás de Aquino, ele dizia, nenhuma visão será válida se contradisser as Escrituras. A maior visão na vida de um cristão, a maior doutrina é essa aqui. É a palavra de Deus, a mensagem apostólica. Isso aqui é a nossa bússola. Nem tudo que foi feito e dito está escrito aqui, evidentemente. Certo? Um dia eu ouvi um certo sacerdote de uma determinada igreja, falando, não, a Bíblia é boa, é importante, mas ela não é a única fonte. Evidentemente que ela não é. Existem outras fontes de conhecimento teológico, histórico, mas quando se trata de doutrina apostólica, que serve para dirigir os passos da igreja, está aqui. Foi aquilo que os apóstolos escreveram de alguma forma. Então está aqui a doutrina.
a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica. Então, esse aqui é o fundamento. Qualquer visão que alguém possa ter, tem que estar aqui, de alguma forma. Não pode ser uma contradição a isso aqui, uma oposição a isso aqui. Tá certo? É nesse sentido aí que Tomás de Aquino nos alerta. Então vamos em frente para o segundo tópico da lição. A condição dos colossenses. Então nosso comentarista aqui, ele traz 3 itens: gratidão, oração e libertação. Vamos a cada um deles analisar. Paulo não conhecia pessoalmente, como já foi dito, os cristãos de Colossos. Apenas ouvira falar deles, através de Epáfras. Então, o que Paulo escreve aos Colossenses tem uma forte ligação com aquilo que ele ouviu do homem que estabeleceu a igreja dos Colossenses. Tá certo? Então, olha só. Primeiro item. Gratidão. Paulo dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, Paulo aqui, ele manifesta um sentimento de gratidão a Deus pela vida dos colossenses. Isso é muito forte, não é? É uma demonstração de um profundo amor apostólico, de um homem que, apesar de não conhecer pessoalmente, diretamente, um grupo de irmãos, ele dispensa a eles o mesmo fervor, a mesma graça, o mesmo carinho cristão, apostólico, que ele manifestou para outras pessoas que com ele tinham forte ligação. Você está entendendo? Isso é um exemplo para nós. O foco aqui são 2 princípios espirituais relevantes. Existem 2 princípios espirituais relevantes aqui. O primeiro, o comungar a fé em Cristo com quem tem a mesma fé, irmandade espiritual. O sentimento que a fé não está somente em nós, mas que essa fé alcançou outros. Você está entendendo? Paulo nos dá um grande exemplo aqui. Existem cristãos hoje que pelo menos se denominam que eles têm esse negócio, né? Parece que a fé verdadeira em Cristo só está neles. Eles não enxergam e não comungam essa fé com outras pessoas também, que apesar de viverem em situações diferentes, em lugares diferentes, né? Também eles cultivam essa fé porque foram alcançados por esse mesmo evangelho, por essa mesma graça. É maravilhoso eu estar falando. Eu moro em Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. Fui alcançado pelo evangelho da graça. E tenho uma forte alegria no coração em poder compartilhar essa palavra com o irmão lá de Salvador, missionária Dolores. Deus te abençoe, minha irmã. Lá em Salvador, na Bahia. Tem uma igreja ali, uma comunidade, um grupo de pessoas que possui essa mesma fé. Lá em Taquatiara, no Amazonas, entendeu? Em tantos lugares por aí afora, no Rio de Janeiro, em Macapá, a igreja pioneira de Macapá, um abraço aos irmãos, certo? Isso é muito maravilhoso, essa mesma fé, é esse sentimento que Paulo manifesta aqui. Segundo, o comungar o amor cristão com outros, isso é fraternidade. Nós comungamos a irmandade e a fraternidade. Irmandade quando vemos o outro como irmão, por possuir a mesma fé. E fraternidade quando amamos essas pessoas também, e o amor que nasce do exercício dessa fé. Esses 2 princípios. Paulo vê nos Colossenses os frutos do evangelho que eles receberam através de Epáfras. Está
Está entendendo? A fé, a esperança e o amor. Olha que coisa interessante. Paulo não estabeleceu a comunidade de Colossos. Quem estabeleceu foi Epáfras. Agora, olha o ciclo. Epáfras era um pagão. Era um homem do mundo que não conhecia o evangelho. Tá? Aí Paulo chega em Éfeso e estabelece ali a base missionária e prega o evangelho e alcança muita gente. Epáfras é alcançado pelo evangelho da graça através de Paulo. Paulo vai para a prisão, depois Epáfras vai para Colossos. E lá na sua cidade ele estabelece a igreja. Ele compartilha, ele prega esse evangelho e outras pessoas nascem para Cristo, não através de Paulo diretamente, mas através do evangelho que Epáfras pregou, que de Paulo ouviu, que do Senhor este Paulo recebeu. Olha que processo maravilhoso. Você está entendendo? Então Paulo, ele enxerga nos Colossenses isso. O fruto, não é? É a fé, a esperança, o amor que o evangelho produz. Era isso que ele via nos Colossenses. Coisa muito maravilhosa. Existe uma aplicação geral aqui que você pode fazer para a sua classe. Essa aqui, olha. O verdadeiro cristão não é provinciano. Ele sabe que pertence a uma família universal e incontável. Isso aqui, irmão, é impressionante. Você pode perguntar, pastor, o que é um cristão provinciano? Provinciano é uma pessoa que parece tatu, sabe? Você conhece tatu, né? Aquele animal silvestre. O tatu, ele cava um buraco ali e coloca ali a cabeça, o corpo ali naquele buraco ali, e ele pensa que o mundo é aquilo ali. Existem muitos cristãos tatu por aí. Tá entendendo? Ele é provinciano. Ele acha que o evangelho, a mensagem de Deus, a igreja do Senhor é só aquela onde ele congrega, entendeu? Onde ele vive. Ele é provinciano. Ele não tem a visão verdadeira de um cristão que sabe, tá entendendo? Que ele foi tocado e alcançado por um evangelho da graça que não alcançou só ele e nem só ela. Alcançou dezenas, centenas, milhares, milhões ao redor do mundo, com a mesma mensagem, pessoas que nós sequer conhecemos, que estão em lugares tão distantes de nós, mas que também foram alcançados pelo evangelho. O verdadeiro cristão, ele tem uma visão universal e não provinciana. Na verdade, somente Cristo sabe aonde estão os membros da sua igreja. Ele só tem uma igreja. Comunidades, denominações, tem muitas ao redor do mundo. Certo? O reino é plural nesse sentido. Mas igreja de Cristo só existe uma. E ela não tem nome, ela não tem CNPJ, ela não tem cor, ela não tem bandeira. Ela não está num território X e mede tantos metros quadrados. Não existe. Isso é igreja como uma organização, como um organismo vivo, corpo de Cristo místico, corpo místico de Cristo, a igreja que ele se referiu, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é muito maior e muito mais de qualquer coisa que você possa imaginar e descrever com palavras humanas. É por isso que João, no Apocalipse, ele diz assim, olha, o Cordeiro foi morto e reviveu, e com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Você já imaginou que emoção no dia do arrebatamento, no dia do Senhor, na vinda de Cristo, quando essa igreja mística, esse corpo de Cristo deixar esse mundo, nós chegarmos lá na glória e nós estarmos ali reunidos, diversas nacionalidades, pessoas de tudo que é lado do mundo, alcançado pela graça do Evangelho. É isso que está em debate aqui.
Então cresça, irmão, não seja um provinciano. Saiba que o reino de Deus é maior do que a nossa cabeça. Bom? Então, gratidão. Era isso que Paulo sentia e manifestava pelos colossenses, e em virtude de tudo isso que Deus tinha feito na vida deles. Maravilha. Vamos em frente. O item de número 2, a oração. E aqui tem coisa maravilhosa. Oração. O texto diz assim, olha: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo e os seus companheiros, as pessoas que de alguma forma estavam ligadas a ele, na prisão ou fora dela, em outros lugares do Novo Testamento, eles se uniam em oração por quem? Pelos irmãos colossenses. Tá certo? E ele diz assim, olha, por esta razão. Que razão seria essa? As informações de Epáfras sobre os pontos fortes e os pontos fracos dos colossenses. Quando Epáfras conversa com Paulo, ele passa as informações sobre a igreja de Colossos. Ele enumera os pontos altos, positivos, e os pontos baixos, negativos, que toda comunidade cristã tem, como nos referimos na reflexão de abertura às igrejas do Apocalipse. Tá certo? Mas aqui tem mais coisas, né? Essa é a razão de precisarmos de oração. Entendeu? Por que nós precisamos de oração? Você precisa de oração? Precisa. Eu também. Por que nós, cristãos, nós não aceitamos a Cristo? Já não fomos recebidos por Ele? Já não fomos achados por Ele? Já não fomos predestinados por Ele? Já não fomos recebidos por Ele, adotados na família de Deus? Já. E por que a gente precisa de oração? Porque nós estamos peregrinos numa vida terrena, em busca da perfeição, mas que essa vida terrena, ela nos impõe coisas que nos trazem desassossego, dores, tristezas, inclusive quedas nessa caminhada. É por isso que a gente precisa de oração. Então Paulo via os irmãos de Colossos abençoados, alcançados, caminhando na fé, mas ele entendia que eles, apesar das qualidades que eles tinham, eles eram pessoas que precisavam de oração. E não há nenhum cristão hoje, dentro do reino de Deus, que seja tão santo, tão puro e tão próximo de Deus, que não precise de oração de outros. Não há possibilidade de se pensar nisso, né? E aqui eu quero ressaltar para os irmãos também o modelo de oração ideal, né? A oração, quando a gente fala assim de oração, Paulo orando pelos colossenses, né? Nós temos uma visão, às vezes equivocada, da oração plena. Grande parte dos cristãos tem essa visão equivocada sobre a oração. O que é a oração? Qual é a oração ideal? A oração ideal, o modelo de oração, o melhor modelo é aquele oferecido por Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus 6. Dê uma lida lá, uma estudada na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo. Por quê? Porque ela contém todos os elementos que uma oração deve ter para ser recebida como uma oração plena. Então a oração, irmão, ela tem dois lados. A oração tem um lado espiritual, que vem em primeiro lugar, e tem um lado material, que vem em segundo lugar, como complemento. O lado material não pode sobrepor o lado espiritual, senão seria uma contradição com as palavras do próprio Cristo, que diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o quê? As coisas do mundo espiritual. E as demais, materiais, vos serão acrescentadas. Isso é um princípio. E ele está
esse princípio está presente na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. E deve estar presente em qualquer oração que eu e você venhamos a fazer em pleno século XXI. Tá? Por que existem pessoas que oram errado? Qual é a oração errada? Aquela oração que você começa pedindo. Porque tem pessoas que confundem oração apenas como instrumento de petição. Pedir isso, aquilo, pedir não sei mais o que. A oração é petição? É. Mas uma boa oração, padrão, ela não começa com petição. Você não tem que pedir nada. A boa oração, ela começa com louvor a Deus. Com palavras que enaltecem a soberania de Deus. Aquilo que Ele é. Porque nós não servimos a Deus somente por aquilo que Ele faz. Acima de tudo, nós servimos por aquilo que Ele é. Então, nós enaltecemos a Ele. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Essas declarações, elas não representam petições de coisas materiais, não. Elas estão relacionadas às questões espirituais, daquilo que Deus é e daquilo que circula a sua existência, o mundo espiritual. É isso que o crente grato enaltece em sua oração. Primeira atitude é de reconhecimento daquilo que Deus é. Isso é muito maravilhoso. E depois vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação. Vem as várias petições, que são materiais e espirituais também, mas são petições. Então nós temos declarações e petições, os dois princípios da oração ideal. Muito maravilhoso isso. Agora, vamos para o terceiro item, libertação. Tá? Paulo, ele se refere aos Colossenses pela palavra libertação. Olha o texto. Ele quem? Cristo. Não se esqueça que tudo que Paulo está falando aqui, o pano de fundo, o fundamento é a cristologia. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, Cristo. Não as figuras angelicais criadas pelos colossenses. Mas ele, o próprio Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? É isso que Paulo fala aos colossenses. Paulo faz aqui um contraste entre luz e trevas, ou seja, os dois lados espirituais que o pecador pode estar. Paulo sabia. Ele nunca tinha ido em Colossos. Ele não conhecia os irmãos de Colossos pessoalmente. Mas ele sabia que lá em Colossos tinham essas duas vertentes. Entendeu? Luz e trevas. Está entendendo? Ele estava se referindo a isso. Que existiam pessoas que estavam nas trevas do pecado e aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. E diz a eles, aos colossenses, que eles estavam no mundo do paganismo, da carne, o mundo, a vida mundana. O Evangelho os alcançou e eles foram tirados das trevas e trazidos para a luz do Evangelho, o Evangelho da Graça, que os coloca em comunhão com Deus. E quem promoveu isso? Cristo. Unicamente Cristo. A cruz de Cristo foi que reconciliou o homem com Deus. É isso que Paulo está fortalecendo aqui. Para quê? Para derrubar a investida do gnosticismo como crença de que existiam outros mediadores ali, além de Cristo. Paulo quer fortalecer na cabeça, no coração, na alma dos colossenses, que eles foram tirados do mundo das trevas por Cristo. Unicamente por Cristo. O foco de Paulo é mostrar aos crentes colossenses que eles foram tirados do paganismo e de uma vida de relacionamento, para uma vida de relacionamento com Deus. Está entendendo? Eles estavam sem Deus e vieram ter vidas com Deus.
comunhão com Deus. Isso se deu pela obra redentora de Cristo e não pelas crenças gnósticas, entendeu? Que apelavam para outras forças espirituais, angelicais, em favor da salvação. Você está entendendo? É exatamente por isso. A doutrina em destaque aqui é: Cristo é o centro do processo para a salvação pela graça. Então, o Evangelho, salvação, é pela graça divina. Quem é o centro dessa salvação, que executou esse processo de salvação no homem, em nós? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o fundamento, ele é a ponte, ele é o que liga, ele é o mediador. E fora dele não há salvação. Você pode ter carinho e você pode ter amor por todas as figuras do cristianismo e da igreja, do passado e do presente. Você pode ter carinho com João, com Paulo, com Maria, com todos aqueles que fazem parte. Isso é sentimento cristão. Sentimento cristão. Agora, adoração, rendição e reconhecimento de salvação somente através de Jesus. Esta é a parte maior, a mensagem mais profunda da cristologia. Que lição maravilhosa! E agora nós vamos para o terceiro tópico, tá muito bom? Mas a gente vai para o terceiro tópico, que é a primazia de Cristo, que aparece lá no assunto da lição. A primazia de Cristo. O que é que nós temos aqui? Cristo é o Senhor da criação. São 3 itens, Senhor da criação, cabeça da igreja e promotor da reconciliação. Então vamos analisar aqui esses 3 itens, O Senhor da criação, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito porque criou tudo. Tá entendendo? Olha só o texto aqui, olha. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Qual é o significado prático dessa expressão de Paulo? Ele enaltecendo aqui a primazia de Cristo, A cristologia em confronto com o gnosticismo. O que significa isso? Aplicação. Paulo quer demonstrar que Cristo é superior. Tudo que os colossenses precisavam de Deus, eles encontravam em Cristo, que é maior que os mediadores angelicais pregado pela doutrina do gnosticismo. Repetindo, Paulo quer dizer aos colossenses que tudo que eles precisam alcançar de Deus, Cristo os garante, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição. É isso. Na prática, é isso. Cristo não é mais um mediador, ele é o único mediador. Ele é criador. Os anjos, inclusive esses que possivelmente, os colossenses lá, baseados no gnosticismo, eles acreditavam nessas visões angelicais. Todos os anjos foram criados por Deus. E Cristo é o criador de tudo. É isso que Paulo quer ressaltar aqui, a cristologia. Segundo lugar, além de ser o Senhor da criação, ele é cabeça da igreja. Aí vem o texto. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é o cabeça, A centralidade de Cristo está presente também na vida da igreja. Cristo é o fundador, sustentador e dono da igreja. Olha a expressão de Jesus lá no diálogo com Pedro, Tu és Pedro, eu estabelecerei a minha igreja, entendeu? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a expressão de Cristo, a minha igreja. Aqui tem 2 coisas. Primeiro, ele usa no singular. Ele não diz as minhas igrejas.
a minha igreja, porque igreja só tem uma. Igreja como corpo místico de Cristo, verdadeira, só existe uma. Quem disser qualquer algo diferente para você, está te pregando heresia e mentira. Tá? A igreja de Cristo é uma só. Só existe uma. E depois ele diz assim, olha, estabelecerei a minha igreja. Ou seja, a igreja tem dono. E não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o cardeal, não é o papa. O dono da igreja e cabeça dessa igreja é Cristo. Ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço e nos comprou. E ele formou a igreja, que é a junção de todos aqueles que se reconhecem pecadores e o confessam como Salvador. A partir desse momento, você se torna membro da igreja. Está entendendo? Não da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Católica. Não, isso aí é outra coisa. Tá? Estou falando que você se torna membro da igreja de Cristo. Ou seja, você integra um corpo que vive a mesma graça, a mesma fé, o mesmo fundamento. É isso que está em debate aqui. Certo? Está em foco a autoridade absoluta de Cristo e seu governo ativo sobre a igreja. Tá? A exaltação do corpo também faz parte da metáfora. Os grandes poderes angelicais, por mais elevados que sejam, não são o corpo de Cristo. Então, nada daquilo que os gnósticos pregavam representava a igreja de Cristo. Paulo quer dizer aos Colossenses que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, são eles que creram no evangelho da graça e que essa crença só foi possível, esse milagre, essa conversão, essa redenção, esse preço pago só foi possível pelo sacrifício da cruz. E quem é que estava na cruz? Um anjo? Uma entidade não sei de onde? Não. Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. Que bênção maravilhosa. Então, Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, aplicação geral aqui para você fazer para a sua classe, né? Paulo quer ensinar aos colossenses que eles fazem parte da igreja e que Cristo, e não as forças angelicais do gnosticismo, têm soberania e poder sobre eles. Nada de crer que Deus se utiliza de anjos para nos direcionar para Ele, não. Cristo era tudo o que eles precisavam. O Evangelho, a graça, a mensagem, a cruz de Cristo, o seu sacrifício, sua vida, sua morte e sua ressurreição, suficientes eram para garantir o acesso ao reino de Deus. Cristo é suficiente. Todo evangelho hoje, toda pregação hoje, que diga que além de Cristo tem que ter mais alguma coisa como condição para a salvação, deve ser rejeitado porque é heresia e contradição com a palavra de Deus. Terceiro lugar, encerrando, além de cabeça da igreja, além de Senhor da criação, ele é também o promotor da reconciliação. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, olha só a cruz, né? Ele, a cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, sobre a terra, quer nos céus. Então aqui é a doutrina da expiação pela cruz de Cristo. O que é expiação? É reconciliar e pacificar a relação entre Deus e a humanidade, quebrada pelo pecado. Então, Cristo, através da sua cruz, do seu sacrifício, ele conserta, ele reconcilia, ele reaproxima o homem pecador do seu Criador. Quem não tinha vida com Deus, passa a ter vida com Deus, relacionamento com Deus, não é? Na condição de filho e pai, para propósitos diversos.
Isso tudo acontece em função da morte e cruz de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aqui. E ele faz essa reconciliação, né? Que no Antigo Testamento, essa expiação, essa reconciliação, ela era feita pelo sangue dos animais. Se matava um cordeiro, por exemplo, e se aspergia o sangue sobre o altar, aquilo ali era para reconciliar o homem no Antigo Testamento. E aí Cristo veio, o Cordeiro de Deus, por isso que João fala, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi à cruz, né? E ele derramou o seu próprio sangue, ele nos redimiu, reconciliou uma vez por todas, porque lá no Antigo Testamento, todos os anos, o sumo sacerdote promovia a celebração, Yom Kippur era o nome, o dia da expiação, do perdão. Hoje não precisamos mais, não é? De fazer a celebração do Yom Kippur. Isso é muito importante nas tradições do judaísmo e a gente respeita. Mas praticamente para o cristão, Cristo, ele já fez o sacrifício pleno, uma vez por todas, por nós, nos reconciliando com Deus e nos trazendo paz e redenção, né? E isso era feito pelo sacrifício de Cristo e não por supostas forças angelicais que o gnosticismo pregava, tá certo? E uma coisa interessante, essa reconciliação do homem com Deus não abrange só a questão das vidas humanas, nossa vida com Deus. É também isso aí, principalmente. Mas a reconciliação se dá com toda a criação. Vai chegar um tempo que toda essa criação, ela vai passar por uma transformação e vai voltar ao que ela deveria ser, digamos assim. Isso é escatologia, lá para o futuro. Mas ela vai acontecer e ela será também resultado dessa ação de Cristo em favor da humanidade. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de pedir um favor a você, que não encerre o vídeo sem deixar um like, né, que valoriza bastante o nosso trabalho. A gente percebe que a maioria das pessoas que assistem os vídeos, né, e são abençoadas, elas não deixam o like, eu acho que esquece. Então, antes de você fechar aí o vídeo, deixe o seu like aí, porque isso é importante. A plataforma vai entender que esse conteúdo é importante e vai indicar para outras pessoas. Compartilhe os nossos vídeos com seus irmãos, com aqueles que amam o estudo da palavra. E o meu voto é que no próximo domingo você seja um grande instrumento de Deus para abençoar a vida da sua classe, da sua igreja, com essa maravilhosa exposição, juntando aquilo que você já tem para a glória do Senhor. Pai querido, obrigado por essa oportunidade. Abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados pela palavra, pelo Evangelho da Graça, e que nós possamos viver essa fé, Senhor, cada dia, vivendo a fé para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Edmar Santos, aqui de Belém do Pará.